Você é daquele que acha que não consegue meditar? Então assista esse vídeo, que este vídeo é para você. Eu sou o Dr. Bruno Caetano, sou médico, psiquiatra, sou autor do Fortemente e estou aqui agora para te ajudar um pouquinho na questão de meditação, principalmente você que ainda não pratica, que está aí talvez travado por alguns mitos que existem a respeito dessa prática, que é uma prática muito simples, acessível a praticamente qualquer pessoa. A maioria das pessoas podem sim praticar meditação, desde que não exista alguma contraindicação, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Como eu trabalho com meditação, eu escuto muito por aí as pessoas dizendo: eu gostaria muito de meditar, mas eu não consigo. Ou então, nossa, eu admiro muito quem medita, mas eu não consigo ficar parado, ficar quieto, eu não consigo aquietar a minha mente, e assim por diante. Mas são todas ideias equivocadas em relação à prática. Essas pessoas, boa parte delas, conseguem sim, se tiver uma devida orientação. E eu vejo isso acontecendo após algumas palestras, alguns workshops que eu já fiz, que no final as pessoas vêm conversar comigo e falam assim: nossa, eu sempre achei que eu não conseguiria meditar, que eu não podia meditar, agora eu vejo que eu consigo, que dá para eu praticar a meditação sim. E aí, para você começar a entender melhor o que eu estou querendo dizer, vamos entender o que é meditação, porque fazem muita confusão também em relação a esse conceito. Nos começos dessas apresentações eu pergunto para as pessoas: o que é meditação? Dificilmente eu escuto uma resposta que me agrada muito. Às vezes as respostas estão parcialmente corretas, mas tem alguns erros, algumas distorções. Meditação, segundo Aurélio, é você refletir sobre alguma coisa, meditar sobre algum ponto, mas aí esse tipo de meditação é uma meditação que você fica mentalizando alguma ideia, é um processo mental discursivo. Vamos supor, meditar sobre o que é a vida, meditar sobre o que é a morte, como os filósofos fazem, eles ficam ali anos e anos meditando sobre um ponto, sobre um problema, uma questão. Isso é meditação segundo o que descreve o dicionário, Aurélio. Mas para a gente, quando a gente fala de meditação, a gente está falando de outra coisa, talvez um processo até meio contrário a esse. Um processo não discursivo, não mental discursivo, e sim um processo observacional, um processo de você perceber algo, e perceber algo com bastante intensidade, com bastante concentração. Explicando desta forma, o que está mais alinhado com essa ideia, com este conceito, lá no dicionário é a palavra contemplação. É quando você observa algum objeto, você percebe algum objeto com bastante concentração, com bastante foco, de uma forma que você fique absorto, quase que uno com o objeto. A nossa consciência, ela não pode perceber muita coisa ao mesmo tempo. Aliás, ela só pode perceber uma coisa de cada vez. A questão é que ela trabalha muito rápido e a gente tem a sensação de que está percebendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas se você ocupar a sua consciência com muita intensidade, com uma coisa só, não vai sobrar espaço para mais nada. Aí não sobra espaço para pensar em outras coisas, não sobra espaço nem mesmo para perceber a sua existência, para perceber que você está ali. Por isso, alguns praticantes em êxtase meditativo, eles descrevem que é como se eles desaparecessem, se eles estivessem sendo queimados, sumissem. Mas não precisa você ficar assustado com esse tipo de experiência. Se ela acontecer, é uma experiência muito agradável, muito prazerosa, que gera uma grande sensação de alegria, uma profunda sensação de paz, de tranquilidade e de bem-estar. E não são só os praticantes de meditação que vivenciam esse tipo de experiência. Os atletas, dançarinos, músicos, qualquer pessoa que exerça uma atividade que exige essa altíssima concentração e foco, de forma que não sobra mais espaço para ela ficar ocupando a consciência com outras coisas, elas podem experimentar esse tipo de vivência. E respondendo à pergunta, o que é meditação? No sentido que eu estou te falando aqui, sobre prática de meditação, meditação é você ocupar a sua consciência com um determinado objeto e sustentar essa atenção focada nesse objeto o mais tempo que você conseguir. Se você se distrair, volta. Se distraiu, volta.
Esse vai e vem faz parte do exercício. Esse esforço para tentar manter ali e esse vai e vem é o que eu considero uma prática de meditação. Então, meditação é isso, você focar a sua atenção em um determinado objeto. Esse objeto pode ser físico ou metafísico, pode ser vários, pode ser a respiração, a sensação corporal, um mantra mental, que o pessoal da Transcendental usa muito. Existem vários tipos de objetos. Objeto não é no sentido de ser algo concreto e físico, é no sentido de ter um observador. Existe o objeto e existe um sujeito que observa o objeto. Existe algo em você que observa aquele objeto. Então, você está desenvolvendo ali o seu observador, esse algo que existe em você que observa aquilo que você escolheu para ser seu objeto de meditação. A meditação tem ganhado muito espaço na mídia, tem crescido muito nas revistas, nas reportagens falando sobre meditação. Por que que isso aconteceu? Simplesmente porque nos últimos anos, aí nos últimos 30, 40 anos, foi muito estudado a respeito disso. E a ciência tem mostrado que tem eficácia, que realmente funciona, por uma série de questões, que eu não vou nem citar aqui, que são dezenas de pontos que a meditação pode te ajudar. E aí, a dica interessante que eu quero te dar é que existem dois jeitos de praticar. As centenas de formas de meditação que existem, você pode praticar de duas formas. Você pode praticar formalmente, de maneira formal, ou seja, você tira um tempo para meditar, você tira lá 20 minutos, 30, 40, 2 horas, fala assim, agora esse é meu horário de meditar, e vai meditar. Ou no seu dia a dia, enquanto você está fazendo outras coisas, ou através de pequenas pausas de 30 segundos, de 1 minuto, você para e faz uma meditaçãozinha rápida. Do mesmo jeito que você pode praticar atividade física formalmente, você pode praticar até profissionalmente, ser um atleta, praticar atividade 6 horas por dia, ou você pode praticar formalmente 1 hora, 40 minutos na academia, ou você pode praticar atividade física informal. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na construção civil, um servente de pedreiro, alguém que trabalha na coleta do lixo. Esses caras não precisam fazer crossfit. Eles já fazem crossfit o dia inteiro, já corre, pega peso. Tá certo que tem umas consequências negativas, lesões, não é um trabalho totalmente funcional, mas eles vão ter vigor físico, condicionamento físico muito bom. A atividade informal tem que ser intensa, tem que ser muito dedicada. Não pode ser, eu já pratico atividade física durante o dia porque eu mexo muito. Não, é uma coisa mais sistemática. Se você optar por fazer uma atividade meditativa informal, você tem que dedicar muito do seu dia, você tem que viver daquele jeito, que aí sim você vai ter resultado. Não é ao longo da semana você lembrar 2, 3 vezes de praticar meditação informalmente. Isso vai ser muito pouco. Por isso que os praticantes de meditação gostam de fazer a prática formal também, porque é muito fácil esquecer. Você começa até bem animado, engajado, pondo aplicativos para te avisar da hora de praticar, lembrando disso e aquilo, mas passa alguns dias você começa a relaxar na prática. É muito difícil sustentar a prática informal, mas se você conseguir, você vai ter um resultado tão bom quanto aquele que medita 20, 30 minutos todo dia. E eu recomendo que você escolha a respiração e a sua sensação corporal. De preferência, feche os olhos e sinta o seu corpo, sinta suas mãos, seu rosto, seu corpo todo e sinta a sua respiração aqui na região abdominal. Não precisa controlar a respiração, não precisa forçar a inspiração profunda, nem rápida, nem lenta. Deixa a respiração natural e simplesmente toma consciência dela aqui na região do abdômen e sinta também o seu corpo. Tá bom para começar. Isso fica sendo seus 2 objetos de meditação, que nós chamamos também de âncora, para que você vai fixar a sua consciência, por isso que é chamado de âncora. Você vai usar esse objeto ou esses 2 objetos, pode alternar entre um e outro, pode sentir os 2 concomitantemente e vai focar toda a sua atenção nisso. Se em algum momento você se distrair, sem problema, volte a sua atenção
a sensação corporal, a respiração. E tente fazer isso por alguns instantes, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, enquanto você dá uma paradinha no sofá da sua casa, enquanto você está esperando por alguém, antes de sair para dirigir, antes de dar partida no carro, antes de atender um cliente, para ali alguns segundos, respira, sente seu corpo, ou talvez alguns minutos, o que você conseguir fazer. E isso você pode fazer assim no seu dia a dia, sem perder tempo, aliás, ganhando tempo, enquanto você está esperando alguém. Você pode usar coisas que te aborrecem no dia a dia para lembrar de praticar. Algum barulho, a fala de uma pessoa, o latido de um cachorro, um som de carro desses treme-terra que irrita a gente. Você pode pegar e usar aquilo para iluminar a sua mente. Para, sente o seu corpo, respira e aproveita aquele barulho irritante para te lembrar de que você precisa praticar meditação informal. Olha que beleza! Aqui são algumas dicas rápidas, tem muito para ser dito a respeito disso, mas se você achou que já foi o suficiente aí para te ajudar, me ajuda também, deixa aí sua curtida no vídeo que isso vai ajudar o meu canal aí a prosperar e transmitir esse tipo de ensinamento para outras pessoas, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo, te vejo em breve, tchau, tchau!